Olá, voltando aqui para mais um vídeo do nosso canal Mãe Sem Bula. Bom, eu quero falar com você hoje sobre um tema que no Brasil, ou pelo menos para a nossa cultura, parece não ser muito aceitável, né? Que é o erro. A gente foi educado para como se quase não pudesse errar, né? Trabalhar o tempo inteiro em busca do acerto. Então, a gente começa desde sempre, porque quando a criança começa a engatinhar, a gente elogia, né? A gente faz a maior farra e a gente celebra. A criança levantou, a gente celebra, elogia. A criança começou a dar os primeiros passos, nossa, é um acontecimento, né? A criança começou a andar, meu Deus do céu, né? É uma alegria pra gente. Então, a gente sai, desde sempre, incutindo, né, ou estimulando o nosso filho sempre para o acerto. Mas entre o processo dele começar a engatinhar, né, dar os primeiros passos e andar com desenvoltura, daqui a pouco até correr, teve muita tentativa nesse meio, não é? E a gente em momento algum elogia ou às vezes na predominância, não posso afirmar aqui que nenhum pai faça isso, ou mãe também, mas se costuma não dar a verdadeira importância para o aspecto da tentativa, né, do tentativa e do erro. Então, é muito importante que a gente observe isso também, porque o filho, ele é muito de experimentar as coisas, ele quer viver a experiência para o aprendizado. E muitas vezes o filho ele vai desmontar algum brinquedo, ele vai fazer alguma danura e tal, em função daquele aprendizado, né, que ele tem ali enquanto curiosidade. E a gente, se não observar isso, a gente acaba tolhindo o nosso filho, impedindo o seu desenvolvimento muitas vezes, porque nesse processo de tentativa e erro, até você acertar, é preciso que haja uma compreensão com relação a isso, de que se está tentando. Diferente é de você aceitar falhas ou erros do seu filho relativos a comportamentos pelos quais você não pode negligenciar. Nós estamos aí falando de situações diferentes, né? Então, muitas vezes, quando o seu filho cria alguma situação, ou ele quer fazer algum experimento, né, e não dá certo, então, quando a gente só elogia a parte do acerto e não elogia a caminhada que ele transcorreu na tentativa, mesmo no dia a dia, a gente pode estar transformando isso num adulto que acredita que a parte da trajetória importante do crescimento são só os acertos. E não é. Por trás de toda história de sucesso tem muita tentativa. Por trás de qualquer situação que a gente viva na construção da nossa vida diária, tem muitos erros e acertos. A gente lida com isso. E quanto mais preparado a gente for para compreender de que sim, que legal, a tentativa desse processo, de qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, ela não deu certo, mas ela gerou o quê? Aprendizado, não é? A gente, quando tem os pesquisadores que fazem pesquisas sobre qualquer aspecto, eles nunca consideram que aquilo lá é um erro. Aquilo foi uma tentativa em que eles catalogam que não deu certo, não deu certo por tal e tal razão. Não deu certo por isso e por aquilo, na segunda tentativa. Não deu certo na terceira tentativa, por isso, por isso. Aí eles vão modificando até acertar. Então, na verdade, aquilo lá não foi um erro propriamente dito, mas fez parte do processo até se chegar ao produto final ou ao projeto ali de pesquisa, né, idealizado. E assim somos nós também, né? Então, muitas vezes, seu filho, ele chega todo animado falando de alguma coisa que ele tentou e não deu certo. Se a gente não tiver a capacidade de administrar isso da melhor forma com seu filho, ele vai ficar frustrado, né, na verdade. Isso acontece muito quando a criança participa de alguma competição e ela não vence, né? Quando ela participa de alguma gincana e ela não vence, ela participa de algum joguinho, né, de brincadeira com os amigos e ela não vence. Então, ela tem que saber que ela está tentando ali. Os atletas, por exemplo, é um bom exemplo disso para nós, porque até que eles acessem, por exemplo, o jogador de basquetebol, né? Quantas vezes ele não testa, né, ou não treina aquele arremesso para poder fazer a cesta perfeita, né? Um corredor de Fórmula 1, quantas vezes ele não roda na mesma pista, né?
para poder conhecer o circuito e roda no limite, inclusive, né? Então roda tanto que às vezes erra. E o erro, ele faz parte do processo, né, de aprendizado, ele está treinando. Então, que a gente tenha esse olhar um pouco mais atento sobre as tentativas que os nossos filhos estão fazendo no dia a dia, que é passível de correção quando se trata de algum comportamento que vai gerar algum tipo de prejuízo, e quando é uma tentativa que vale a pena ser estimulada na compreensão da criança de que aquilo não, isso não foi um erro. Você está tentando para você acertar. Então, se a gente não olhar para isso com a verdadeira importância que tem, a gente pode estar gerando um adulto que vai ter muita dificuldade em administrar erros. E administrar não só os seus, mas administrar os dos outros também. Pode acabar ficando muito rigoroso. Então, fica aqui esse ponto para a gente refletir. Um beijo carinhoso.